ligação química interatômica. As substâncias iônicas conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido. Apresentam temperaturas de fusão elevadas se comparadas às dos outros dois grupos de substâncias. As substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica nem no estado sólido nem no estado líquido. Destacam-se por apresentar temperaturas de fusão significativamente mais baixas do que as dos outros dois grupos. As substâncias metálicas conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. As temperaturas de fusão são comparáveis às do primeiro grupo. Gases nobres, modelo de estabilidade. Os gases nobres recebem essa denominação porque nas condições ambientes apresentam átomos estáveis isolados, isto é, não unidos a outros átomos. Até hoje não foi descoberta nenhuma substância natural que contenha átomos de gases nobres combinados entre si ou com átomos de outros elementos. Um átomo é estável quando sua última camada possui 8 elétrons, ou 2 no caso se trate da camada K. Tendência dos elementos a perder ou a receber elétrons. Os químicos perceberam que os átomos dos elementos dos grupos 1, 2 e 13 apresentam uma tendência acentuada a perder os elétrons da camada de valência. Os átomos dos elementos dos grupos 15, 16 e 17 apresentam, de modo geral, tendência a receber elétrons para ficar com 8 na última camada. Ligação iônica e formação de íons. Esses átomos não são estáveis, pois não apresentam 8 elétrons na última camada. O Na apresenta 1 elétron e o Cl apresenta 7. Se, contudo, houver a transferência de um elétron do átomo de sódio para o átomo de cloro, ambos atingirão a estabilidade, pois ficarão com 8 elétrons na última camada, tornando-se íons. Escrevendo a fórmula de um composto iônico. Os elementos dos grupos 1, 2 e 13, que são metais, apresentam 1, 2 e 3 elétrons respectivamente na camada de valência. De acordo com a regra do octeto, para se tornarem estáveis, deverão perder esses elétrons. Já os elementos dos grupos 15, 16 e 17, predominantemente não metais, deverão receber o número de elétrons que falta para completar o octeto. Generalizando, metais têm tendência a formar cátions, não metais têm tendência a formar ânions. A ligação covalente é feita entre dois não metais, quando os átomos se unem por compartilhamento de elétrons. O grupo de átomos unidos por ligação covalente são denominados molécula. Existem 3 maneiras diferentes de representar uma molécula: fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Uma dessas ligações foi feita por meio do compartilhamento de 2 elétrons, provenientes de apenas um dos átomos envolvidos, o enxofre. Escrevendo a fórmula de um composto molecular. O número de ligações covalentes depende da posição do elemento na tabela periódica, pois está relacionado ao número de elétrons na camada de valência. O hidrogênio é uma exceção da regra do octeto, pois ele prefere perder elétrons sendo usado para completar as 8 elétrons de outro átomo. Algumas exceções ao octeto. Atualmente, os químicos têm conhecimento da existência de muitas moléculas que não obedecem à regra do octeto. Berílio e o boro aparecem em algumas moléculas com octeto incompleto. O berílio é frequentemente encontrado com 4 elétrons na camada de valência e o boro com 6. 2 outras exceções ao octeto são alguns compostos de enxofre e de fósforo, nos quais esses elementos aparecem com mais de 8 elétrons na camada de valência. 3 exceções à regra do octeto, ainda mais interessantes, são os compostos NO, NO2 e ClO2, em cujas moléculas aparecem átomos com números ímpares de elétrons na camada de valência. Ligação metálica. O que é corrente elétrica? A corrente elétrica que passa através de um metal consiste em um movimento ordenado de elétrons que possuem cargas elétricas negativas. Ligação metálica em um modelo mar de elétrons. Para ser bom condutor, é necessário de elétrons livres para se movimentarem. Os cientistas admitem que um metal sólido é constituído por átomos metálicos em posições ordenadas com seus elétrons de valência livres para se movimentarem por todo o metal. Um amontoado organizado de íons metálicos positivos mergulhados em um mar de elétrons. Esse é o chamado modelo mar de elétrons, que explica a condutividade elétrica dos metais.
assim como a presença dos elétrons entre os dois átomos mantém unidos em uma ligação covalente. É a presença do mar de elétrons que mantém os átomos metálicos unidos. Propriedades das substâncias metálicas. Brilho característico. Se polidos, os metais refletem muito bem a luz. Alta condutividade térmica e elétrica. São propriedades que se devem aos elétrons livres. Alta temperatura de fusão e ebulição. Em geral, são características dos metais. Maleabilidade. São muito maleáveis. Por exemplo, fáceis de transformar em lâminas. Ductibilidade. São também muito dúcteis, isso é, fáceis de transformar em fios. Resistência à atração. Apresentam grande resistência à atração. Quando átomos de não metais se unem, eles o fazem por meio de uma ou mais ligações covalentes. Como consequência dessa união, surgem as moléculas com 2 ou mais átomos. Na geometria molecular, quando a fórmula tem 2 pares ligantes, ela é linear. Quando tem 3 ligantes, ela é trigonal plana. Quando tem 2 pares ligantes e um não ligante, é angular. Quando tem 4 ligantes, ela é tetraédrica. E quando tem 3 pares ligantes e 2 não ligantes, ela é piramidal. Uma ligação é polar quando 2 átomos possuem diferentes eletronegatividades, e ela é apolar se eles tiverem eletronegatividades iguais, assim eles se anulam. Interações de polo é quando, ao interagir com outras moléculas, sua extremidade negativa atrai a extremidade positiva de uma molécula vizinha e sua extremidade positiva atrai a extremidade negativa de outra molécula vizinha, da outra molécula vizinha. Ligações de hidrogênio são interações que ocorrem tipicamente entre moléculas que apresentam um átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio.